O voo perdido. O erro oculto que desafiou a lógica do Saara. Pare tudo o que está fazendo. Em abril de 1943, nos céus em chamas da Segunda Guerra Mundial, um gigante alado decolou da África e simplesmente evaporou. Nenhuma chamada de socorro, nenhum vestígio no mar. A comunicação se rompeu em um silêncio tão repentino que a localização da tripulação permaneceu um mistério insolúvel por quase 20 anos. O que aconteceu com o bombardeiro B-24 Liberator e seus 9 tripulantes? O que a realidade perturbadora desse desaparecimento revela sobre as decisões tomadas sob pressão? Se você acha que sabe a resposta, prepare-se, pois a verdade descoberta é muito mais chocante e paradoxal do que qualquer teoria da conspiração que você possa imaginar. Em 4 de abril de 1943, enquanto o mundo estava imerso no turbilhão da Segunda Guerra, uma pequena e estratégica base aérea chamada Saluk, perto de Benghazi, na Líbia, assistia à preparação de uma aeronave novíssima para sua primeira e última missão. Era o B-24 Liberator, carinhosamente apelidado de Lady Be Good, e sua tripulação de 9 homens estava pronta para a operação de bombardeio em Nápoles, na Itália. A aeronave de William Hatton integrava a segunda onda de ataque, sendo um dos últimos a deixar o campo naquele dia. A missão parecia direta: decolar, integrar a formação e desferir um ataque crucial ao porto italiano de Nápoles, essencial para cortar o fluxo de suprimentos do eixo. O norte da África, frequentemente subestimado nas narrativas da guerra, era, na verdade, um pivô de controle estratégico para as forças aliadas, garantindo acesso e saída do mar Mediterrâneo. Estabelecer domínio aéreo nessa região era vital, tanto que o sucesso da subsequente invasão da Sicília em 1943, que derrubou Benito Mussolini, dependeu inteiramente do controle aliado sobre essa faixa desértica. O Liberator, uma máquina de guerra formidável, era a joia da coroa da aviação americana. Era o bombardeiro mais produzido na história dos Exércitos, aclamado por sua autonomia de voo excepcional e impressionante capacidade de carga. No entanto, nem mesmo a robustez do B-24 poderia desafiar o que estava por vir. Mas algo muito além da estratégia militar se impôs naquele dia, e o que era para ser uma missão de rotina transformou-se em um pesadelo que rasgou o mapa. O que a tripulação viu, ouviu e o que fizeram em seguida é o segredo que a areia guardou por 2 décadas. E é aqui que a história se torna realmente angustiante. Apesar da excelência do Liberator, as condições meteorológicas em 4 de abril eram catastróficas. Um vento cortante e tempestades de areia impiedosas castigavam a costa da Líbia. A visibilidade despencou drasticamente. Após a decolagem do primeiro grupo de bombardeiros, vários pilotos prudentemente decidiram abortar a missão e regressar a Saluk. Contudo, William Hatton, convicto da capacidade de sua aeronave, Lady Be Good, optou por seguir em frente em direção ao ponto de encontro na Itália. No meio do caminho, o desastre climático cobrou seu preço. William percebeu que os motores começavam a operar de forma irregular. A vilã, a areia abrasiva da tempestade. Ele finalmente tomou a decisão de retornar à base, mas a sorte estava contra eles. Logo após mudar o curso para o sul, um grave e irônico problema técnico atingiu o avião. A máquina automática de navegação, peletização, falhou. O irônico é que a pane não foi causada pelo clima, mas o efeito foi devastador. Com a base Saluk a mais de 1.100 quilômetros de distância e a visibilidade próxima de zero devido à areia, encontrar a pista era uma tarefa impossível. Sem o suporte de navegação e com a escuridão da noite engolindo o deserto, os controladores em terra cometeram o primeiro de uma série de erros críticos que selaria o destino da tripulação. Eles tinham o poder de guiar o avião, mas a decisão que tomaram naquele momento transformou a escuridão em uma armadilha fatal.
O que eles fizeram é inacreditável. O deserto do Saara, vasto e inóspito, não oferecia marcos visuais. Apenas a linha da costa da Líbia e o mar Mediterrâneo poderiam servir de guia, mas a tripulação estava voando muito além. Por razões ainda desconhecidas, os operadores de rádio e os oficiais em terra, naquela noite, tomaram uma decisão de alto risco. Em vez de transmitir imediatamente instruções de navegação, eles optaram por lançar sinais luminosos, na esperança de que a tripulação os visse no meio da tempestade de areia. Infelizmente, a equipe a bordo do Lady Be Good não viu os sinalizadores. Eles continuaram voando para o sul, convencidos de que estavam perdidos sobre o mar ou em algum ponto desconhecido. Por 2 horas, a comunicação ainda resistiu, mas quando os despachantes finalmente tentaram a transmissão de dados de voz, era tarde demais. O avião já estava muito fora de curso. O rádio de bordo parou de funcionar logo em seguida e todas as tentativas de contato foram infrutíferas. O comando americano, sem opções e temendo o pior, encerrou o incidente oficialmente, emitindo um relatório que se tornaria a verdade incompleta. O B-24 Liberator e seus 9 tripulantes haviam desaparecido sobre o mar Mediterrâneo, sendo declarados como perdidos em ação. O incidente foi arquivado por anos, mas a areia não guardaria esse segredo para sempre. A necessidade do mundo por petróleo traria à tona, de forma completamente acidental, o que realmente aconteceu. E a descoberta, quando finalmente ocorreu, revelou uma verdade que contradizia todos os relatórios oficiais, apontando para um erro de navegação inimaginável. Quase 2 décadas depois, em 1958, a busca global por combustíveis fósseis levou geólogos britânicos em voos de reconhecimento sobre a Líbia. Procurando sinais de petróleo, um deles avistou um aglomerado estranho de destroços abaixo. Ao descer, eles perceberam. Eram os restos de uma aeronave militar caída. O piloto imediatamente contatou a base aérea de Wilus, na Líbia, para reportar a descoberta. Contudo, a reação inicial foi surpreendentemente morna. Não havia registro de um avião desaparecido naquela área. Somente após meses de trabalho, quando os geólogos retornaram e inspecionaram os destroços mais de perto, encontrando registros de manutenção e os nomes da tripulação em uniforme preservado, a dimensão da descoberta foi compreendida. Em maio de 1959, 6 meses após o primeiro aviso, uma equipe de investigação militar finalmente foi enviada ao local. Confirmou-se a identidade. Era o Lady Be Good. A investigação revelou a sequência trágica. Os operadores de rádio da base, ao invés de transmitir coordenadas, usaram os sinais luminosos na esperança de guiar o avião, que voava na escuridão e em meio à tempestade de areia. Eles esperavam que a tripulação os visse. A tripulação não viu. William continuou voando para o sul, convencido de que estava sobre o mar. Na verdade, o Lady Be Good havia sobrevoado a base Saluk e viajado mais de 700 quilômetros para o sul, caindo não no mar de água salgada, mas no mar de areia de Kalancho, uma área vasta e implacável, de 62 mil quilômetros do deserto do Saara, um lugar onde não havia água, vegetação ou sombra. Mas o mistério não parou por aí. A aeronave estava surpreendentemente intacta, mas a tripulação havia desaparecido. A ausência de corpos no local da queda abriu um novo e mais aterrorizante capítulo desta história: o protocolo de sobrevivência. O que os 9 homens fizeram após o pouso forçado é uma lição de heroísmo, mas também a revelação de um erro que lhes custaria tudo. A inspeção do avião chocou os investigadores. 3 das 4 hélices estavam danificadas, indicando uma parada controlada antes do impacto. Não houve incêndio nem explosão. O avião estava em uma condição surpreendentemente boa, sugerindo um pouso de emergência brusco, mas bem-sucedido.
No entanto, não havia vestígios humanos dentro. A ausência de paraquedas na cabine confirmava que os 9 homens haviam saltado antes da queda e estavam em algum lugar no deserto. Os investigadores expandiram a área de busca. A 31 quilômetros ao norte, encontraram a primeira pista, restos de paraquedas e um par de botas de voo de borracha, cujos bicos apontavam para o norte. Essa era a direção de esperança escolhida pela tripulação. Após meses de busca frustrada, devido às condições extremas do deserto, os militares americanos, repetindo o erro de 1943, desistiram da missão, concluindo que os restos da tripulação estavam enterrados sob a areia. 6 meses depois que a busca oficial foi encerrada, a equipe de petróleo fez uma nova e sombria descoberta. E dessa vez, o que eles encontraram não foi apenas os restos de 5 homens, mas um artefato que finalmente restauraria o curso dos acontecimentos, revelando o tormento e a incrível força de vontade que eles demonstraram em seus últimos dias. Este é o momento em que a história do Lady Be Good é reescrita. Em mais um voo de reconhecimento, a equipe da petrolífera deparou-se com uma pequena área onde jaziam os restos de 5 homens em uniformes da Força Aérea, a 117 quilômetros do local de pouso do avião. O mais significativo encontrado ali foi o diário do segundo piloto, Tenente Robert Toner. Seus registros, datados de 5 a 12 de abril de 1943, falavam em detalhes sobre aprovações inimagináveis que a tripulação enfrentou. Após saltar de paraquedas por volta das 2h da manhã, apenas 8 se reuniram no deserto. O segundo tenente John Woravka estava isolado na escuridão e não pôde ser encontrado. Em 5 de abril, o grupo começou a caminhar para o noroeste, na esperança de que a base Saluk estivesse mais próxima do que realmente estava. Eles tinham apenas suas roupas, algumas rações e meio cantil de água, toda a água que possuíam. O diário de Robert revelou o terror das noites. Todos, exceto o ladrão, Woravka, se encontraram nesta manhã. Esperamos um pouco e começamos a caminhar. Comi meio sanduíche, um pedaço de chocolate e bebi a tampa debaixo do frasco de água por 36 horas. A temperatura à noite em torno de 0, forte vento norte, sem abrigo. Para lidar com o calor escaldante do dia, que chegava a 50 kQs, e o frio cortante da noite, a equipe optou por caminhar ao anoitecer, mantendo um ritmo de 15 minutos de movimento e 5 de descanso. Mas a falta de água e sono os enfraqueceu rapidamente. Em 9 de abril, a decisão mais difícil foi tomada. Apenas 3 membros, Harold Ripslinger, Guy Shelley e Vernon Moore, mantinham forças para prosseguir. Eles prometeram voltar com ajuda. Última anotação de Robert Toner, 9 de abril. Shelley, Rip e Moore se separaram e tentarão encontrar ajuda. O resto de nós está muito fraco, com olhos ruins, sem caminhadas, todo mundo quer apenas descansar. Ainda há muito pouca água. Permaneceu um paraquedas. A última entrada, com caligrafia quase ilegível, é de 12 de abril. Ainda sem ajuda. Muito frio. Noite. 8 meses depois, as buscas finais encontraram os restos mortais de Guy Shelley e Harold Ripslinger a 33 quilômetros e 41 quilômetros ao norte do primeiro grupo, respectivamente. O último elo da história foi encontrado, mas a tragédia final não foi o deserto, nem a guerra, mas sim a revelação do que havia dentro do avião. O que os sobreviventes deixaram para trás por pura desinformação é a parte mais comovente desta história de heroísmo e desespero. O corpo de John Woravka, o último membro, foi encontrado a 20 quilômetros ao norte do local do acidente. Seu paraquedas não abriu corretamente e ele não resistiu ao impacto. Apesar da recuperação dos restos da maioria dos tripulantes ter desvendado o mistério, o lado mais trágico reside no paradoxo da sobrevivência. Os sobreviventes, ao se reunirem após o salto, estavam a apenas 30 quilômetros do avião Lady Be Good, que surpreendentemente estava quase intacto.
O que os investigadores encontraram dentro do avião foi de partir o coração. Suprimentos de emergência que durariam vários dias, cantis cheios de água e até uma garrafa térmica com café que 15 anos depois ainda estava apta para consumo. A estação de rádio de bordo estava em perfeito estado de funcionamento. Se a tripulação tivesse permanecido perto do avião e tentado o rádio ou encontrado os suprimentos, sua chance de resgate teria sido imensamente maior. Mas lutando pela sobrevivência, eles não sabiam que a única busca em andamento ocorria sobre o mar Mediterrâneo, a centenas de quilômetros de distância. O mistério do desaparecimento do Lady Be Good foi finalmente revelado como um resultado de má visibilidade, erros de cálculo de navegação e um forte desvio de curso. Mas a história se tornou um marco de persistência e sacrifício que redefiniu os limites da capacidade humana em condições extremas, sendo hoje uma das narrativas mais comoventes da Segunda Guerra Mundial.